Me chamo Cíntia de Pádua da Silva, sou bolsista do Laboratório de Bioquímica Experimental, LabioX, e vou apresentar para vocês o potencial efeito antitumoral in vitro de novos derivados de imidazol 1,2-alfa piridinas selenadas. Novas moléculas com potencial farmacológico para a terapia do câncer, que sejam mais seletivas e induzam menos efeitos colaterais, são de grande interesse na pesquisa científica. Neste sentido, alterações químicas estruturais em moléculas com destacado e comprovado efeito biológico são de extrema valia. Compostos que causam danos ao DNA são bastante estudados para a indução da morte de células tumorais. As imidazol piridinas e compostos organoselênicos vêm sendo estudadas por diversos grupos de pesquisa que têm apresentado resultados promissores, mostrando um grande potencial antitumoral em vivo e in vitro em diversas linhagens tumorais. A proposta inovadora de sintetizar compostos híbridos pode potencializar os efeitos até então observados separadamente para estes compostos. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar o potencial antiproliferativo in vitro do imidazol 1,2-alfa piridinas selenadas quanto à sua citotoxicidade sobre as linhagens celulares McCoy e HeLa, através do ensaio de MTT, selecionando as mais tóxicas. Interação com o DNA de timo de vitelo, que é o ctDNA, através da espectrometria ultravioleta visível. Também os efeitos intercalantes dos compostos sobre o ctDNA em comparação à doxorubicina. As atividades antiproliferativas sobre as linhagens celulares MCF7 através de ensaio de colônia e também o tipo de morte celular, necrose ou apoptose, induzido pelos compostos. A palavra-chave é câncer, imidazol 1,2-alfa piridinas e selênio. Para selecionar os compostos mais citotóxicos, foi realizado o ensaio de MTT calculado o IC50 para a linhagem celular normal, que é o McCoy, e as duas linhagens celulares tumorais MCF7 e HeLa. Os derivados do imidazol revelaram respostas citotóxicas diversas, variando o IC50 de 7,4 micromolar até 100 micromolar, das quais as moléculas IP1 é a única que não contém selênio. Os dados obtidos mostrou que o composto IPSE05 e o IPSE06 possui melhor atividade citotóxica frente às linhagens tumorais MCF7 e HeLa, comparando aos demais, já que o IC50 destes compostos foram os menores do grupo. Então, podemos observar na tabela estes resultados. E com base nos valores do IC50, não houve diferença estatística entre os três tipos celulares em estudo e os compostos. Deste modo, para a continuidade deste trabalho, foram selecionados o IPSE05 e 06, focando-se os estudos na linhagem tumoral MCF7, devido à experiência do laboratório com esta linhagem celular. Então, logo após o MTT, foi realizado a intercalação com o ctDNA. Comparando-se o espectro do ctDNA sozinho com o espectro do ctDNA mais os compostos em diferentes concentrações, foi possível visualizar alterações. As alterações da absorvância das amostras de acordo com a concentração dos compostos sugerem interação e modificação da conformação das moléculas de DNA.
O composto 0,5 promoveu um comportamento hipocrômico do espectro, mesmo com o aumento da concentração, enquanto o 0,6 promoveu o comportamento hipocrômico e hipercrômico dependendo da concentração testada. Podemos visualizar esses resultados na figura ao lado. Então, assim, constatado a interação dos compostos 0,506 com ctDNA, investigou-se os efeitos intercalantes dos compostos sobre o ctDNA através da medição da alteração da fluorescência do iodeto de propídio. A emissão da sua fluorescência estará elevada quando ele estiver intercalado com o ctDNA. Dessa forma, a diminuição da fluorescência das amostras com iodeto de propídio a 300 micromolar mais o ctDNA a 150 micromolar após a incubação com os compostos 0,506 em diferentes concentrações sugere a substituição do iodeto de propídio pelos compostos. Então, na imagem, pode-se observar o poder intercalante dos compostos comparado à doxorubicina, que foi usado como padrão antitumoral. Constatado a interação dos compostos em estudo com o DNA nos ensaios anteriores, iniciou-se a investigação da possibilidade dessas reações estarem relacionadas com a fragmentação do DNA. Deste modo, após o tratamento com os compostos 0,506, as células MCF7 foram avaliadas para observação da possível fragmentação do DNA através do ensaio Cometa. Neste método, avalia-se a quantidade de núcleos com ou sem fragmentação do DNA após a corrida eletroforética das amostras, classificando-se o dano de cada núcleo de acordo com o score de 0 a 4, sendo 0 os danos basais e o 4 o maior dano. Com base na quantidade de núcleos de cada score nas amostras, calcula-se o índice de dano ao DNA. Podemos observar o resultado deste ensaio na imagem abaixo. Ao comparar o controle com os tratados, constatou-se a diferença estatística significativa, tanto para o composto 5 quanto para o composto 6, sendo que o 5 obteve maior índice de dano ao DNA com diferença estatística significativa de 6. A fragmentação do DNA de células MCF7 corrobora com os resultados moleculares obtidos nos ensaios de interação e intercalação com o ctDNA, uma vez que o composto 5 demonstrou maior poder de intercalação e maior fragmentação do DNA comparado ao composto 6. A atividade antiproliferativa e citotóxica do composto 5 e 6 foi demonstrado pelo ensaio de colônia após o tratamento das células MCF7. As amostras do composto 5 e 6 apresentaram importante atividade antiproliferativa e citotóxica com diferença estatística significativa em comparação ao controle e entre os tratamentos, sendo que o composto 6 obteve maior número de colônias. Dessa forma, ambos os compostos demonstraram ser citotóxicos e antiproliferativos. Podemos observar o resultado na imagem abaixo. Dessa forma, podemos concluir que das 11 imidazolpiridinas testadas, os compostos 5 e 6 tiveram atividade citotóxica, apesar de ambas diminuírem a atividade das linhagens tumorais estudadas. Estes mesmos compostos interagiram com o DNA por meio de interação com o ctDNA, levando à fragmentação do material genético da célula tumoral.
Também foram encontrados atividades citotóxicas e antiproliferativas nas linhagens celulares tratadas com os compostos 5 e 6. O resultado deste trabalho evidenciou 2 promissores compostos derivados do imidazol 1,2-alfa-piridinas, com potencial antitumoral. E apesar dos resultados favoráveis, estudos mais avançados são necessários para elucidar os seus efeitos. Então, dessa forma, eu concluo a apresentação do trabalho. Eu agradeço pela atenção de todos. Em especial, gostaria de agradecer à professora Rosângela, pela oportunidade, e aos meus queridos colegas de trabalho do LabioX. Então, até a próxima!